Paz irmão, paz irmã, amigo e amiga. Eu sou o evangelista Rubenson Mundel. Estou hoje aqui para ministrar a 13ª e última aula da Escola Bíblica Dominical, na lição dos adultos, no terceiro trimestre. Nós estudamos sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E nós chegamos hoje à última aula desse trimestre, desse abençoado trimestre. Aula de número 13, data do dia 26 de setembro de 2021 e traz por título O Cativeiro de Judá. E eu quero te lembrar que as 12 primeiras videoaulas estão todas aqui no meu canal, agrupadas numa playlist para facilitar a tua busca, a tua procura, a tua pesquisa. E se porventura você ainda não assistiu alguma das videoaulas, vá até o meu canal do YouTube, até a playlist EBD Adultos e procure ali então a aula que você deixou para trás. Muito importante é você assistir todas as aulas, porque uma vai linkando na outra e todas vão linkando para o objetivo geral do trimestre. Então a 12ª aula, o texto, a 12ª aula e as 11 antecessores a ela estão todas ali. E a 13ª aula, qual estamos hoje, o cativeiro de Judá. O texto áureo está em 2 a Crônicas, capítulo 36, versículo 16, que diz: Porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Logo mais à frente eu quero te passar uma referência acerca dessa passagem, desse texto, mas em síntese o que o texto está dizendo é que Judá, depois de tantas vezes ser avisada, ser repreendida, ser comunicada do juízo vindouro, não deu ouvidos, ao que Deus falara ao seu povo, até que chegou um momento que a taça da iniquidade de Judá se encheu tanto que Deus vai operar o juízo sobre a sua nação. A nossa verdade prática: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das suas consequências. Eu sempre digo, e você que me acompanha há algum tempo sabe, que eu sempre digo que Deus é tão bom que Ele nos permite escolher qual semente a gente deseja semear, mas Ele é tão justo que Ele faz com que aquilo que a gente semeou, a gente também colha, E mais para frente eu também irei te passar uma referência acerca desse comentário. A nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis, no capítulo 24, do verso 18 ao verso 20, e no capítulo 25, do verso 1 ao verso 10. O objetivo geral da última lição é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E a nossa introdução, da metade para o final, nesta lição, veremos Edequias rebelando-se contra o rei da Babilônia, causando um novo cerco que durou 18 meses e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém em 586. Lembrando que o reino de Judá foi levado ao cativeiro babilônico em 3 levas. A primeira leva em torno de 605 a.C., a segunda leva em torno de 597 a.C. e a última e derradeira leva em 586 a.C. Então está aí a nossa introdução. E agora eu quero juntamente contigo adentrar os nossos tópicos e subtópicos e, como sempre, resumi-los de uma forma clara, de uma forma concisa e objetiva. O tópico 1, o declínio espiritual de Judá. O tópico 1 ele tem 3 subtópicos, sendo o primeiro deles as advertências dos profetas. Os profetas do Antigo Testamento foram unânimes e incansáveis em denunciar as injustiças e as terríveis transgressões do povo e dos líderes da nação, Então veja que Deus levantava profetas, homens de Deus,
para anunciar ao povo que o povo estava andando por um caminho errado. Ele mandava profetas para despertar o povo do estado de sonolência espiritual que o povo andava. Todos foram taxativos em dizer que aqueles ou aquelas vindicações, especialmente contra o pecado de idolatria, já estavam excedendo as medidas de Deus, né? Então olha só, Deus ele mandava os mensageiros até a nação de Judá para ver se a nação se despertava. Por quê? Porque Deus é amor e Deus não tem prazer em ninguém ande em caminho errado, que ninguém ande por caminhos de perversidade. Deus não tem prazer na morte espiritual de ninguém. Deus, todavia, não quer que ninguém se perca. E onde está essa referência que Deus é amor? Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8, vai dizer: aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. E como Deus é amor, Ele sempre nos dará tempo para que a gente possa se arrepender. Arrependimento não é remorso. Remorso é ficar triste pela consequência do pecado. Arrependimento não. Arrependimento é você ficar contristado pelo fato que ocorreu, pelo pecado que você fez. Assim você se arrepende do pecado, e arrepender-se é não tornar a fazer. Confessa teu pecado, e a Bíblia diz que aquele que se arrepende, aquele que confessa, ele alcança misericórdia. Então Deus sempre nos dará tempo para que a gente possa se arrepender. E aonde está essa referência? Apocalipse, livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 21, vai dizer: e dei-lhes tempo para que se arrependessem. Ou seja, Deus sempre nos dará tempo, porque Deus é longânimo e Ele não tem prazer, né, na nossa punição, na nossa morte espiritual, no nosso afastamento da sua presença. Tópico 2, subtópico 2, melhor dizendo, previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O ministério de Jeremias foi o mais importante desse período. Jeremias, né, um profeta maior não pela sua importância, mas maior pela sua quantidade de material escrito que ele nos deixou. E eu quero te lembrar já também nesse momento que na lição dos jovens, que eu também ministro semanalmente aqui no meu canal, a gente está estudando nesse trimestre sobre os profetas menores, e chegamos na última lição falando sobre o último profeta do Antigo Testamento, que fecha o canon bíblico do Antigo Testamento, o profeta Zacarias. Desculpe, o profeta Malaquias. Zacarias nós falamos semana passada. Nessa semana estaremos falando então sobre Malaquias, e eu já quero te convidar a você assistir a videoaula. Essa aula sobre Malaquias é uma aula demais de boa. Então vá até o meu canal, está tudo também agrupado numa playlist para facilitar a tua busca, para facilitar a tua procura. E essa aula dessa semana, do dia 26 também de setembro, é Malaquias. Deus se importa com a família. Então vá também, assista a videoaula dos jovens, é muito produtiva, tem um grande conteúdo para que a gente possa aprender, crescer no conhecimento, se desenvolver no ministério. Então assista também a videoaula dos jovens, tá bom? Ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade durante os 4 reinados seguintes. Olha quão longevo foi o ministério do profeta Jeremias. No tempo desse grande profeta havia muita discórdia e confusão sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Por isso, precisamos estar atentos para discernirmos a palavra
do Senhor. E no nosso tempo, irmão, não é diferente. Nunca houve um tempo que a gente precisasse tanto conhecer a palavra de Deus, porque o que tem se levantado de falso profeta, de falso ensinador, de pessoas que não têm compromisso com a verdade, tem arrastado a muitos, tem enganado a muitos. Por quê? Porque o nosso povo não conhece a palavra de Deus. E assim era no tempo do profeta Jeremias, assim era no tempo do cativeiro babilônico, que eu me lembro de um texto importante nesse momento, que é o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11, onde vai falar sobre os crentes bereanos, né? E assim diz o texto: ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas escrituras se essas coisas eram assim. Ou seja, o pregador estava pregando e os crentes bereanos com a palavra aberta, examinando se de fato aquilo que ele estava falando condizia com aquilo que estava escrito, né? Glória a Deus. E que a gente possa tomar isso por exemplo de vida e a gente venha ter intimidade, conhecer a palavra do bom mestre, né? No finalzinho, ao advertir o povo sobre os pseudos profetas. O que é pseudos profetas? Sobre os falsos profetas, né? Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar referindo aos falsos profetas de nossos dias, né? E eu sempre digo, você que me acompanha sabe que o falso profeta, ele é o castigo de Deus para o falso crente, né? Oh, glória a Deus, mas que a gente não venha se deixar enganar, ludibriar. Por quê? Porque uma profecia que não vem da parte de Deus e que uma pessoa pega por verdade absoluta, ela pode estragar uma vida, ela pode estragar uma família, mas que a gente venha sempre estar atento, sempre julgando. A Bíblia diz julgai, então a gente não pode se esquivar dessa verdade bíblica. A gente deve julgar as profecias, ver se está de acordo com a nossa vida, de acordo com a palavra de Deus. E um texto importante para ver o tempo, para ver como é que eram os profetas e o povo do tempo do profeta Jeremias, é o texto de Isaías, né? O tempo do profeta Isaías também. Então a gente vai ver, é o que fala o sábio, né? No livro do sábio Salomão, ele vai dizer: nada de novo debaixo do sol, né? O que foi, né, será, né? Ou seja, as coisas vêm se repetindo. E olha o que Isaías vai dizer, capítulo 30, versículo 10, que dizem aos videntes, né? Não vejais. É o povo falando, não vejais. E o povo, olha o que o povo diz aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis e vede para nós engano. Olha quão distante esse povo está de Deus, quão frio está espiritualmente falando, um povo que está desviado, está morno, está, quem sabe, quase morto espiritualmente. Eles estavam dizendo aos videntes: não vejam, aos profetas: não nos profetizem o que é reto, mas profetizem para nós coisas aprazíveis, né? Amassagiem o nosso ego, bem como no nosso tempo, né? Então olha que as coisas de fato elas se repetem, nada há de novo debaixo do sol, né? Subtópico 3, motivos que levaram Judá ao cativeiro. O cativeiro aconteceu especialmente por causa da obstinada desobediência da liderança judaica, né? E por que isso? Por que da liderança e não do povo? Não, o povo também, mas a liderança é quem tem o compromisso de levar o povo pelos caminhos retos, pelas veredas de justiça. É o líder. O que é líder? Líder é aquele que influencia. E eu posso ser um líder que influencio positivamente, ou eu posso ser um líder que influencia negativamente. E o que eu preciso? Eu preciso levar o povo para os caminhos do Senhor, para adorarem a Deus, para servirem a Deus. E esses líderes que estavam em Judá, muito pelo contrário, eles levaram o povo para distante de Deus, para idolatria e para tantos outros delitos e pecados que o povo cometia e estava enraizado no seio da nação. E um princípio bíblico que fala sobre a liderança, sobre os governantes, está em Provérbios, capítulo 29, versículo 2, que diz: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio está no poder, o
povo geme, né? Então olha que princípio poderoso para a nossa vida, para a nossa nação, para a situação em que estamos. Quando o ímpio governa, o povo geme, mas quando o justo está no poder, o povo se alegra. Eu também chamo a tua atenção porque a gente tem que se conscientizar acerca dos nossos governantes, dos nossos deputados, senadores, do nosso presidente, dos nossos vereadores. Alguém vai dizer, mas irmão, eu não gosto de política. Lá vai então, você não gosta? Quem não gosta de política será governado e liderado por alguém que gosta. Então preste atenção, a política influencia em tudo dentro do país e importante é saber em quem se vota e colocar pessoas que tenham os valores bíblicos, princípios bíblicos nos cargos que podem decidir o futuro de uma nação. Glória a Deus, continuamos ainda. Além da idolatria, pecados abomináveis foram cometidos contra Deus. Derramamento de sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social. Não observaram o descanso sabático e ainda mataram muitos dos seus profetas, né? E eu quero destacar essa questão, além de o povo estar imergido em pecados, estar na idolatria, além de o povo estar distante de Deus, eu quero destacar a questão, e mataram muito dos seus profetas. O que tem a ver isso? Tem a ver que os profetas eram aquelas pessoas que Deus levantava para despertar o povo, para trazer o povo de volta a adorar a Deus. E eu me lembro de quando Jesus ele vai falar em Mateus, capítulo 23, versículo 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintuinhos debaixo de suas asas, e tu não quisestes. Eu abro um parêntese aqui para dizer, irmão, quantas vezes Deus fala conosco, quantas oportunidades, quantos livramentos, quantas vezes nós vamos na igreja, a palavra é direcionada a nós, a gente sente a virtude de Deus, mas a gente não muda as nossas práticas, a nossa vida. E eu quero te dizer, dê ouvidos à palavra de Deus, dê ouvido aos profetas. A Bíblia diz, crede nos meus profetas e prosperareis. Oh glória! Jesus sempre quer o melhor para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita para a nossa vida. Então eu te digo, se submeta à vontade de Deus. Por certo, a vontade de Deus para a nossa vida é perfeita. Glória a Deus! Para concluirmos, a situação de Judá é uma triste realidade para um povo que recebeu tantas profecias e avisos e oportunidades de arrependimento, mas decidiu pela apostasia, né? Ao olhar para a história de Judá, cultivemos o sentimento de humildade em nosso coração, para que o temor a Deus nos previna de toda apostasia. Andar com Ele é a melhor maneira de remover os obstáculos da alma que nos atrapalham na caminhada cristã, né? Então o que a gente precisa? A gente precisa ter temor a Deus. A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, ou seja, alguém que não começou, ou melhor dizendo, alguém que não teme a Deus, nem começou a ser sábio ainda. E talvez alguém pergunte, mas irmão, tá bom, tem que ter temor, mas o que é temer a Deus? Provérbios capítulo 8, versículo 13 responde, assim diz, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu odeio. Ou seja, o que é temer a Deus? É odiar o que Deus odeia e amar o que Deus ama. Então, temor a Deus é odiar o que Deus odeia, amar o que Deus ama. Isso é temer a Deus. Glória a Deus. Então está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 1. Vamos avançando ao tópico 2. Tópico 2, a obstinação
de Zedequias e a sua queda. O tópico 2 ele tem 2 subtópicos. O primeiro deles, a teimosia de Zedequias, né? Zedequias, o último rei de Judá, não atendeu bem a exata conjuntura em que a nação se encontrava e, por sua própria conta, resolveu, melhor dizendo, não dar ouvidos à voz do profeta. Zedequias fez constantes ameaças a Jeremias e até tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas eu glorifico a Deus, porque em todos os tempos da história, Deus sempre teve os seus remanescentes que não se dobraram. Quantos têm se dobrado? Quantos têm se corrompido? Quantos têm se vendido por ouro, por prata? Mas Deus sempre tem os seus que não se dobram, que não se corrompem, que não se vendem. Oh, glória! E a Bíblia diz que tinha 3 jovens na Babilônia que resolveram não se dobrar, que resolveram não se contaminar. Quem são eles? Sadraque, Mesaque, Abednego. O rei mandou: se dobrem. Não vamos dobrar não. Adorem a minha. Não vamos adorar não. Vão ser jogados na fornalha de fogo ardente. O rei manda aquecer 7 vezes mais. E diante da morte iminente, os jovens não se prostraram, não se dobraram, não se corromperam. E ao serem jogados na fornalha, a Bíblia diz que o 4º homem estava lá. Oh, glória, a saber, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória, não se dobre, não se venda, não se corrompa, permaneça fiel, porque Deus conta com a minha e com a tua vida. Glória a Deus. No finalzinho diz assim: mas Jeremias, como homem de Deus, não se deixou corromper, antes proferiu toda a palavra do Senhor. Então Jeremias não se corrompeu, não se intimidou, não se vendeu, mas ele cumpriu com o seu chamado. Glória a Deus. Subtópico 2. O subtópico 2. Surdos aos ouvidos dos profetas. Surdos aos ouvidos, ou melhor dizendo, surdos aos avisos, melhor dizendo, dos profetas. Jeremias advertiu ao rei Zedequias, dizendo que caso se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia o rei não deu ouvidos ao profeta, razão de acontecer o que estava previsto. E por que aconteceu o que estava previsto? Porque Deus zela pelo cumprimento da sua palavra. E Deus falou que se ele não se submetesse, então viria sobre ele o rei da Babilônia, e assim o fez. Por quê? Porque Deus zela pela sua palavra, pela sua palavra. Não é pela palavra do homem, não é pela palavra da emoção humana, mas Deus zela pela sua palavra para cumprir. O poderoso exército babilônico invadiu e destruiu Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados, né? Olha que coisa, né? Então eles estavam tão dispersos, eles estavam dando tão pouco crédito à palavra de Deus, que eles pensavam que eles jamais seriam aniquilados, que a Babilônia não viria sobre eles novamente, que eles teriam então assim uma vida de descanso, de sossego. Irmão, e eu quero abrir um parêntese para fazer um alerta nesse momento. E qual é o alerta? O alerta é: Jesus está voltando. Creia você ou não, acredite você ou não, dê crédito você ou não, Jesus está voltando. E como é que vai ser? Olha, muitos serão pegos de surpresa. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 24, verso 38. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio,
comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, uma vida dispersa. Até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também na vinda do Filho do Homem. Então a minha palavra para a tua vida nesse momento é: esteja atento, esteja percebido. A Bíblia diz, Mateus 24:42, vigiai e orai. Irmão, eu oro muito, mas não vigio, pouco efeito tem. A Bíblia diz, vigia e ora, porque se tu orar e não vigiar, quem sabe depois que tu sair da oração, tu joga tudo fora a tua oração por não teres vigiado. Então vigiais. Vigiou? Vigiei. Agora ora. Então vigiais e orais. Ok? Fica um alerta para minha e para tua vida. Está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 2. Avançamos então ao subtópico 3, último tópico da lição e último tópico do trimestre, né? Tópico 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. O tópico 3, ele tem também 3 subtópicos. O primeiro deles, a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e 3 ofensivas dos babilônicos, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair. Os víveres estocados foram sendo rapidamente consumidos, e os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que não restou mais nada, né? Então olha a situação da poderosa, imponente Jerusalém, né? Foi cercada, foi arrasada. E por que tudo isso aconteceu? Porque eles não deram ouvidos, né, à voz, ao conselho do Senhor. Eles endureceram a sua cerviz, né? O seu coração. E Provérbios 29:1 diz, aquele que muitas vezes é repreendido e endurece o seu coração, ele será quebrantado de repente, sem que haja para ele escape, né? Olha quão dura é essa palavra, mas uma palavra de alerta para a minha e para a tua vida. Por quê? Porque o Senhor sempre tem o melhor para nós. O Senhor sempre quer o melhor para nós. O Senhor sempre deseja que a gente ouça a sua voz, obedeça a sua palavra, e assim a gente terá uma vida tranquila na terra. Olha que conselho poderoso que Deus vai dar a Israel. Anote essa referência, como todas as outras. Também te lembrando que após a aula, na descrição do vídeo, eu vou deixar os links, vocês sabem, de costume, do Instagram, Facebook e os grupos do Telegram. E entre os grupos do Telegram tem o grupo da EBD, onde eu disponibilizo a aula com as minhas anotações, ponderações, com com os versículos que eu uso em PDF no grupo. É só você entrar no grupo que você terá acesso a esse material de forma rápida, grátis, e é só fazer o download ali e você terá já em PDF todos os textos que eu uso, as ponderações e anotações que eu faço. O texto que eu quero ir contigo agora, Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Olha quão poderoso conselho Deus vai dar para Israel. Hoje, ou melhor dizendo, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto, ou seja, Deus tem feito uma proposta ao povo. Olha só, que te tenho proposto a vida e a morte. A vida e a morte. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Oh glória, olha quão poderoso é o conselho que Deus dá. Deus está dizendo, eu te proponho a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas como eu sei que tu pode escolher o que é errado, eu te digo ainda, escolhe a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Oh glória seja dada ao nome de Jesus. Que a gente venha, irmão e irmã,
você que me escuta, dar ouvidos à voz do Senhor, que a gente venha dar ouvidos à palavra de Deus, que a gente venha ouvir os profetas do Senhor. Glória a Deus. Subtópico 2, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza. Assim diz: no livro de Lamentações de Jeremias, o profeta descreve com riqueza de detalhes as deploráveis cenas que assistiu. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os seus próprios filhos como comida. Olha a situação que o povo estava se encontrando. Por quê? Porque era obstinado, porque não se convertia, porque não ouvia a voz do seu Deus. Até os sacerdotes perderam a esperança, ou seja, aqueles que tinham que trazer ao povo a lembrança do que Deus fizera no passado, até essas pessoas perderam a esperança. As virgens ficavam assentadas, sem força, à beira do caminho. As crianças morriam de sede e de fome e ninguém podia saciá-las. Olha que coisa, olha a situação, que situação deplorável. Eles não tinham o que comer, eles não tinham o que beber. A Bíblia diz que as mães, elas cozinhavam seus filhos. Meu Deus! Seus pequeninos, imagine essa situação, imagine essa cena. Elas chegavam ao ponto de comer os seus filhos, mas não se dobravam a Deus, não se arrependiam dos seus pecados. Oh glória! E um texto que eu tenho para deixar para você, para concluir o subtópico 2, é Romanos 8:31, que diz: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, irmão, esse texto está dizendo que Deus é por nós, não tem quem seja contra. Sim, mas o inverso também é verdadeiro. E qual é o inverso? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Ninguém. Se Deus se contra nós, ninguém tem que nos faça escapar da mão de Deus. E essa era a situação de Judá. Deus estava contra o povo e ninguém os podia livrar. Glória a Deus. Está então, subtópico 2, avançamos ao subtópico 3. A esperança profetizada. A mensagem de Jeremias deixou todos desesperados. Em Lamentações, o profeta desvela toda a sua tristeza. Mas, mesmo assim, não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é misericordioso e o tamanho da sua fidelidade, né? Olha que coisa linda. Mesmo Jeremias vendo tudo que estava acontecendo, sabendo da situação do povo, sabendo que o povo seria levado, a cidade seria destruída, o templo seria derribado, queimado, saqueado, mesmo sabendo que o povo ficaria 70 anos no cativeiro babilônico, Jeremias achou um momento para escrever nas suas lamentações um texto que eu acho demais de lindo, e eu quero fazer menção desse texto agora contigo. Abra sua Bíblia, você que está acompanhando, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Oh glória, mesmo em meio à destruição, ao caos, ao desespero, Jeremias olha e diz: olha gente, as misericórdias de Deus não têm fim. Elas se renovam a cada manhã. E eu quero te dizer para você que está me escutando, irmão, irmã, amigo e amiga, as misericórdias do Senhor não têm fim sobre a nossa vida. Elas se renovam a cada manhã e elas são
as causas de não sermos consumidos. Creia, Deus tem o escape, Deus tem a saída, Ele tem a chave, e com a chave que Ele tem, Ele abre e ninguém fecha, mas se Ele fechar, ninguém abre. Por quê? Porque Ele tem todo o poder em suas mãos. Glória a Deus. Avançamos? Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação para um estado de esperança, também o cristão deve desenvolver uma atitude de fé diante das dificuldades, e enfrentamentos. O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Cristo em vós, esperança da glória, Olha que coisa linda. E por que a gente tem que ter esperança? Porque a vida é um conglomerado de dias bons e dias maus. Alguns dias maus e muitos dias bons. E por que a gente tem a percepção que os dias maus são mais do que os dias bons? É só uma percepção. Mas creia, mais são os dias bons do que os dias maus. Mas tanto para os dias bons e para os dias maus, a gente não pode se esquecer do que Jesus falou. E é por isso que temos que ter esperança. O que ele falou, irmão Rubens? Ele falou assim, eis que estarei convosco. Quando? Nos dias bons? Não. Nos dias maus? Não. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Oh glória, creia, Jesus está contigo, irmão. Estou passando por um momento de fartura, Jesus está contigo, irmão. Estou passando por um momento de escassez, Jesus está contigo, irmão. Estou enfermo, Jesus está contigo, irmão. A porta fechou, Jesus está contigo. Creia que Ele não te desampara, Ele não te deixa só, Ele não te deixa órfão. Eis que Ele falou que estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Glória a Deus. Está aí o resumo prático, claro, objetivo do tópico 3. Avançamos então a nossa conclusão. Quero ir contigo nesse momento. Vamos à conclusão, que diz: a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Então, o que Judá viveu precisa ser uma lição para mim e para a tua vida. Para quê? Para que a gente não venha incorrer no erro de Judá. Olha que interessante, Romanos capítulo 15, versículo 4 diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Glória a Deus. Você pode glorificar a Deus por essa lição? E se tudo isso foi bênção na tua vida, eu te peço, me ajude. E como é que você me ajuda? Você me ajuda curtindo o nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o sininho das notificações. Glória a Deus. Está aí o resumo prático, claro, objetivo da última lição do trimestre. Se você puder ficar um minutinho comigo ainda, eu quero deixar mais um texto da palavra de Deus para você, irmão que é professor, para você, irmã que é professora da Escola Bíblica Dominical. Quero deixar um texto ao teu coração nesse momento. O texto está em Daniel capítulo 12, versículo 3, que diz, os que forem sábios, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre eternamente brilharão. Oh glória! Não te esqueça, irmão, não te esqueça, irmã, o nosso trabalho não é vão no Senhor. Glória a Deus. E eu quero te lembrar que logo aqui abaixo do vídeo, na descrição do vídeo, tem os links do meu Facebook, do meu Instagram, dos grupos do Telegram. Então clique nos links, me siga no Instagram, entra para o grupo da IBD no Telegram, entra para o grupo de Apocalipse do Telegram, porque ali eu disponibilizo material bíblico, teológico de forma gratuita para você poder estar interagindo comigo. Eu te espero ainda na videoaula dos jovens, que ainda postarei no meu canal nessa semana, e eu também te espero no
próximo trimestre, no quarto e último trimestre de 2021, e eu espero você nas próximas videoaulas. Querido irmão, irmã, amigo e amiga que nos assiste, o desejo da minha alma é que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua saúde, que Deus abençoe o teu celeiro, que Deus abençoe a obra das tuas mãos e aonde você botar o pé, que Deus te dê por herança. Até a próxima videoaula, graça e paz.